Até 3 minutos. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, comunidade aqui presente, imprensa. Gostaria de fazer coro aqui nas palavras do vereador que me antecedeu, do evangelista, parabenizando. Realmente, vereador, Itabuna tem que tomar vergonha na cara, realmente. Quer invadir de todas as formas o nosso município, mas eu fui contemplado com a fala de Vossa Excelência. E gostaria isso, um filho ingrato. Gostaria também de falar em relação ao nosso município, que nós aqui, vereador Eribá, Ilhéus, uma ilha, não tem sequer um pier público de atracador de embarcações. E gostaria de dizer que se faz presente Siri, nosso amigo aqui, baluarte, defensor dessa causa, que está acompanhando também o satélite, e informar, senhor presidente, que já fiz uma indicação solicitando ao município e também um requerimento ao governo do estado, que vai ser votado nessa sessão, Siri. Tenho certeza que os pares dessa casa irão contribuir da forma possível, juntando forças, cada vereador pedindo aqueles seus deputados estaduais, federais e até mesmo o governador, porque isso aqui é para o município. E é importante também, vai proporcionar esses distritos aí, Ribeirinho, é exemplo do Rio do Engenho, que tem hoje a segunda igreja mais antiga, que as pessoas poderão até fazer, se for o caso do executivo, seria o transporte público náutico, porque a gente que sabe, esses municípios que tem, que é cercado por água, existe o transporte de balsa, a depender da maré, e só Ilhéus que não tem. Então eu tenho certeza que essa casa vai se colocar à disposição para estar ajudando. E dizer também que estive no distrito de Inema, onde já falei que Inema está pedindo socorro. Solicito aqui o apoio de todos os vereadores, do prefeito Mário Alexandre, para que possa olhar um pouco aquela comunidade. Estive em Salvador levando as reivindicações, onde mantive contato com o deputado estadual Eduardo Salles, que é do meu partido, para pedir uma articulação para uma audiência com o vice-governador, que é do meu partido, para a gente tentar articular junto ao governador, o vereador César Porto, que olhe aquela comunidade que praticamente está isolada. Então, senhor presidente, essas são minhas palavras no pequeno expediente. Muito obrigado. Vereador Paulo Carqueja, por até 3 minutos. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Aldemir, pela ordem. Pela ordem. Senhor presidente, eu não acredito em nada que não tenha ordem, certo? Isso aqui é 3 minutos no pequeno expediente. A pessoa fala 4, 5, 6, a sessão se posterga. Isso tem que ter ordem. Eu não acredito em nada que seja padernado, que seja tocado do jeito que todo mundo quer. Tem que ter uma ordem. 3 minutos é 3 minutos. Marca ali, não cobra nem nada. Então, eu agora vou ser aqui o marcador. Já que nós temos ali uma pessoa lá que não cumpre a sua função, toda vez que eu ultrapassar o tempo, eu vou pedir a palavra aqui e vou dizer que o tempo acabou. Muito obrigado. Vereador Jefes Moraes, por até 3 minutos. Boa tarde. Boa tarde, colegas. Um saúdo a todos. Em nome do presidente de exercício, pastor Matos. Eu queria, nesse pequeno expediente, que o tempo é curto, e que o vereador Aldemir está certo, a gente tem que preparar o que vai falar no pequeno e o que vai falar no grande. O pequeno só são 3 minutos, fala 3 minutos. Quer falar 10 minutos no pequeno, aí fica difícil mesmo. Pequeno são 3 minutos, é dar o recado e esperar o 10. Mas a gente não pode esquecer que hoje é o Dia Internacional da Consciência Negra, não é? E a gente precisa não esquecer disso. Nós temos que parar de botar poeira debaixo do tapete. Botar poeira debaixo do tapete.
todo mundo fala bonito e vivemos em um país altamente preconceituoso. Não é? Nós aprendemos culturalmente a não valorizar o trabalho dos negros, o que os negros fizeram pelo Brasil e a dívida que nós temos com o negro. E que preconceito é algo que não pode existir nesse século. Preconceito, você tem um conceito antes de conhecer. Então você tem um conceito porque é negro sem conhecer a pessoa. Tem um conceito porque é índio sem conhecer o índio. Tem um conceito de um velho porque é velho sem conhecer o velho. Conhece primeiro as pessoas para depois você ter o conceito, você poder conceituar. Aí você não vai ter preconceito com ninguém. Você vai enxergar todo mundo da mesma forma, sabendo que todo mundo veio do mesmo lugar e vai para o mesmo lugar. Então esse dia é para ressaltar isso. E também é um dia que essa casa aqui deve comemorar e deve ficar marcado para a história de Ilhéus, onde nós vamos aprovar aqui um projeto onde vai ser criada 2 escolas indígenas. 2 escolas indígenas. Um projeto que veio do prefeito Mário Alexandre, que veio do executivo e que tive a honra de ser relator do projeto e aprovar o projeto, criando 2 escolas indígenas. Porque é assim que a gente quebra o preconceito, objetivamente, com políticas públicas. Não havendo mais inscrito ao pequeno expediente, vamos para o grande expediente. Vereador Macrise. Alô. Senhor presidente, saúdo mais uma vez Vossa Excelência, saudando Vossa Excelência, saúdo todos os vereadores, comunidade aqui presente, ressalto mais uma vez a presença, além de várias pessoas da comunidade em geral, como é costume, também os nossos companheiros e companheiras índios de Tupinambá de Olivença. Senhor presidente, há algum tempo atrás, comemorava-se, de uma forma um tanto equivocada, o 13 de maio, porque o 13 de maio foi a data da assinatura da libertação que a princesa Isabel fez aos escravos no Brasil. Só que com o passar do tempo, as discussões, a militância, os movimentos organizados, eles refletiram e falaram: epa, peraí, 13 de maio representa na verdade o que pra gente? Que liberdade nos foi dada? A liberdade de você dizer: olha, você está alforriado e agora toma aqui um pé atrás e se vire. Ah, mas meu senhor, a gente sabe trabalhar e a gente sabe cultivar a terra. Não, vocês não servem para cultivar a terra. Mas e a casa que a gente precisa? Casa não, vocês não têm que ter casa. Então, a tal libertação foi dada sem dar casa, sem dar comida, sem dar trabalho. Foi, na verdade, uma expulsão que foi feita das suas terras. E aí vamos trazer então para trabalhar o europeu. E aí trouxe um monte de europeus para poder ganhar o dinheiro trabalhando. E daí nasceram as favelas, as periferias, e esse povo ficou todo este tempo sem ter direitos, sem ser enxergados. E assim o Brasil, de fato, é um país altamente racista. Inclusive se viu, uma das coisas que o processo eleitoral deste ano se viu foi para mostrar a máscara de muita gente, o que é que existe no coração e na vontade de muita gente, do preconceito, principalmente com o Nordeste, onde você tem uma concentração grande
de negros e negras e de pessoas descendentes dos negros e das negras. Então, essa data de 20 de novembro, que trata de memória de Zumbi dos Palmares, um negro que lutou, que enfrentou e junto com as suas comunidades fez um movimento de resistência para dizer: epa, nós precisamos ser respeitados como pessoas humanas, como gente. E aí, nós tivemos, no período recente, a Constituição de 88 e mais recente a consolidação do SUS. Porém, o SUS ainda não atende, senhores, na medida devida, à saúde do povo negro como o povo negro precisa. As pessoas em Ilhéus que têm a doença falciforme é que sabem o quanto elas sofrem quando elas chegam no posto ou até no hospital e mesmo dizendo que tem a doença falciforme, elas são atendidas com uma dipirona, um paracetamol, um vasinho de 250 ml de soro, que agora diminuíram os frasquinhos para poder economizar. Tudo bem que para uma simples injeção, beleza, mas para o doente falciforme, não. Tem que ter uma hidratação grande e tem que ter a medicação na medida correta. E eu estou falando da doença falciforme como apenas um exemplo, porque a jovem Adriana também, Adriana Oliveira, 18 anos, lá do Vilela, que foi brutalmente violentada pelo namorado e depois brutalmente violentada pelo hospital. Quando no hospital foi liberada com menos de 24 horas, uma pessoa que entrou com um quadro de espancamento, com o rosto todo ferido e saiu de lá apenas com a receita de dipirona. Então, 20 de novembro tem que servir para a gente refletir e ampliar a resistência. E mesmo quem não tem a epiderme negra tem que se conscientizar de que nós estaremos fazendo uma luta por pessoas humanas que são iguais a nós e que precisam ter os direitos também. Na educação, como é que está sendo aplicada a lei que diz que as crianças, os jovens, adolescentes têm que estudar os povos tradicionais, as etnias? Não está tendo na medida que deveria ter, da forma correta como deveria ter. As cotas, quando começaram, eu que trabalho lá no fórum, logo quando teve os primeiros anos de cota, eu ouvi colega minha que mora em lugar onde a elite mora e que botou a filha o tempo todo para estudar nas escolas particulares de melhor qualidade, mas quando chega na universidade tem que garantir a vaga, que na cabeça deles a vaga é garantida para eles na escola, na faculdade pública. E o primeiro ano de cota, a filha de uma dessas colegas minhas não passou na faculdade. E ela chegou esbravejando, porque dizendo ela que o diabo dessa cota tirou a vaga da filha dela. Então quer dizer que a vaga é da filha dela. O trabalhador, filho do trabalhador que está lá na periferia não merece. Por isso que as reparações que foram feitas, no processo inclusive do período que o PT governou no Brasil, quando criou e consolidou o Enem, criou e consolidou uma série de políticas públicas afirmativas, garantiu as conferências, inclusive a Conferência de Promoção da Igualdade Racial, que foi um dos primeiros atos do presidente Michel Temer após assumir, foi não deixar realizar a Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. E aí a gente precisa trazer isso para mais perto da gente. A Bahia é o único estado no Brasil que tem uma Secretaria de Estado de Promoção da Igualdade Racial. Só que a gente precisa trazer para mais perto, em Ilhéus, o que é que nós temos em Ilhéus para garantir as políticas públicas para o povo ter o que celebrar e comemorar em 20 de novembro. Quase nada ainda. Nós fizemos o ano passado um primeiro encontro de promoção da igualdade racial. Fruto dele,
algumas demandas pedindo para que o cargo que tem na prefeitura fosse ocupado e trabalhado, voltado para o setor. A gente tem, não sei nem quem está no momento, mas não vê uma movimentação do governo de quem está nesse cargo para comunicar e discutir a política pública dos povos tradicionais, e aí não só o negro, mas o negro, o índio, o fundo de pasto, o ribeirinho, a marisqueira, os povos tradicionais. A gente precisa ter um conselho municipal de promoção da igualdade racial, e a gente precisa ter o debate, porque este ano, vereador Sarcísio, aqui na cidade de Ilhéus, foram mais de 60 jovens assassinados, seja na disputa entre eles, seja nos confrontos com a polícia. Só que o que a gente tem que discutir, para além de, morreu porque estava merecendo morrer, a gente tem que discutir por que esses jovens chegaram neste ponto. O que é que o governo oferece para que eles pensem e agem de forma diferente? Quais são as oportunidades que a gente está gerando? E é isso que a gente precisa aproveitar esse 20 de novembro para poder debater, fortalecer, porque Ilhéus está entre as cidades de maior população negra do Brasil. Está entre as cidades que tem o maior número de população negra. E essa população negra, ela está em vários aspectos invisível para a saúde, para algumas estruturas da educação, para a forma de segurança pública, que a segurança pública não se restringe apenas em colocar policiais trabalhando, vai para muito além disso. E a gente precisa debater e continuar cobrando nesta casa de que o povo negro seja visto, respeitado e que tenha políticas públicas concretas, direcionadas, para que a gente possa dar dignidade a essas pessoas que não foram libertadas em 13 de maio. Elas foram colocadas em uma situação de castigo, de continuidade ao que foi ao trazê-las para cá, tirando-as, né, da sua terra natal. E que a gente ainda está em tempo de continuar fazendo as correções e as reparações para esse. Vereador Jefferson Moraes, para até 10 minutos.